especial de aniversário, é o Sábado de Educação, da Educação Adventista. Está comemorando mais de 126 anos, somente aqui no Brasil, porque a educação adventista é uma das maiores do mundo, e ela tem justamente utilizado, Deus tem operado através da educação para levar o seu evangelho ao lar de várias pessoas. Amém? Amém. Uma felicidade muito grande. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Macaé, primeiro me apresentar, né? Meu nome é Ramon, né? Como falaram, sou professor de História e Geografia aqui do Colégio Adventista. Minha esposa, professora Carol, ela é professora de Ciências do 7º ao 8º ano, do 6º ao 8º ano, perdão. E aí no 9º é Física, Química, Biologia. É melhor do que Bombril, 1001 atividades, né? Eu cheguei aqui em 2019. Eu não sou macaense, eu sou petropolitano. Sou da terra do frio, né? Eu vou ser sincero, eu não gosto de frio não. Nascido e criado em Petrópolis, mas eu não gosto de frio. Eu gostei mesmo quando cheguei aqui em Macaé. O calor é bom, tem praia, coisa que petropolitano se amarra. Tem praia, já fica feliz. E eu lembro quando eu cheguei aqui, o diretor era inclusive o outro diretor, Fábio, e ele contava pra gente o início do colégio aqui em Macaé, né? De início foram muitas lutas para dar início à educação adventista aqui em Macaé, como o irmão contou. Inclusive se cogitaram a ideia de vender um terreno aonde hoje é o colégio. E chamaram uma pessoa, que é inclusive de Campos, para poder estar vindo aqui em Macaé, porque a associação achava que não teria condições de criar a escola. E eu lembro que ele conta que quando chegou esse possível comprador, ele olhou o terreno, ele olhou as coisas e falou assim: olha, realmente o terreno é muito bom, mas eu não vou comprar. Eu falei assim: mas por que você não vai comprar? Na época eu acho que o presidente da associação, que estava tentando intermediar a venda, ele falou assim: olha, não vou comprar porque alguma coisa diz aqui o meu coração que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que essa cidade tenha a educação adventista. E depois disso, a associação continuou em oração, continuou justamente na campanha para conseguir os membros da igreja, de várias igrejas, ajudarem. E hoje, pela graça de Deus, temos uma escola adventista aqui em Macaé, né, que tem sido uma bênção muito grande. Então, meus amigos, antes de a gente abrir a palavra de Deus para dar início à nossa mensagem, vamos orar, vamos cobrir nossa fronte, melhor, vamos nos ajoelhar para pedir a bênção de Deus nesse sábado. Oremos. Bom e amado Deus, obrigado, Pai, pela sua oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais um sábado aqui, louvando e engrandecendo o teu nome. É um sábado de festa, ó Pai, porque é um sábado onde estamos comemorando o aniversário da educação adventista. Sabemos, ó Pai, que o Senhor opera através de vários meios, e um deles é a educação. Através dos ensinos, onde falamos do teu amor, do teu evangelho, alcançamos muitas famílias. Que o Senhor, Pai, possa nos ajudar a também termos esse espírito missionário para levarmos o evangelho a todas as pessoas que estão à nossa volta. Ó Pai, que abrimos aqui a tua palavra, que possamos falar apenas sobre o teu amor e como ele transforma as nossas vidas. Amém. É isso que pedimos, não que haja méritos em nós, mas no doce nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje nós vamos nos dedicar um pouco para falar aqui sobre a educação na Bíblia, né, meus amigos? Eu sou professor, então na escola a gente tem um livro didático no qual a gente trabalha, né? E aqui o cristão ele também tem o seu livro didático, que é justamente a Bíblia, né? E a gente encontra várias referências sobre a educação na Bíblia. Jesus Cristo, ele era um rabi, que a tradução era mestre, um professor, e os seus discípulos eram todos
os seus alunos. E ele ensinava a cada um a respeito justamente da mensagem do céu. Mas essa manhã nós não vamos falar sobre o mestre, vamos falar sim, com certeza do mestre, mas não especificamente, mas vamos falar um de seus alunos, tá? Vamos falar sobre Paulo. A gente vai estar abrindo a Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Meus amigos, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. Lucas, ele era um médico, mas Deus, ele opera através das pessoas e concede mais dons, né? E Lucas, ele acabou se tornando um historiador, né? Aonde ele vai contar os atos, vai contar a ação dos apóstolos de Cristo. Então ele vai estar operando por meio justamente desse dom concedido por Deus, ele vai estar justamente descrevendo esse momento. E em especial, o livro de Atos, ele vai ser interessado para um irmão chamado Teófilo, tá? Teófilo, ele era um oficial romano, ele provavelmente ele se converteu ao cristianismo e a carta era endereçada para ele, do livro de Atos. O livro de Atos são várias cartas que Lucas ele vai escrever contando justamente a saga de Paulo, tá? E isso, logicamente, não era específico para Teófilo, mas era para as igrejas que o irmão Teófilo tinha contato. Era justamente para poder encorajar os irmãos em Cristo. Afinal de contas, esse momento, a igreja era a igreja primitiva. Ela estava começando justamente a sua caminhada. E a gente vê, meus amigos, justamente no livro de Atos, que Paulo, ele, quando foi escolhido por Cristo, desde o seu processo de conversão, ele não foi escolhido apenas para levar a mensagem para o povo de Deus, muito pelo contrário. Ele foi escolhido para levar a palavra aos gentios, aqueles que não conheciam a Cristo, aqueles que não eram hebreus. A gente sabe muito bem que Paulo era um príncipe, uma pessoa que havia tido educação por meio do Sinédrio, né? Que era Saulo, um perseguidor, mas depois foi convertido por Cristo e agora recebeu um novo nome, que agora é Paulo, né? E é interessante a gente observar que a missão justamente de Paulo era levar o evangelho para outras pessoas que não eram justamente do povo judeu. É engraçado porque, de início, os judeus acreditavam que apenas eles seriam salvos. Por quê? Porque eles eram descendentes justamente de Abraão. E simplesmente pelo fato de eles terem nascido como descendentes de Abraão, para eles já era o suficiente para ser salvos. Mas não. Cristo, por meio do seu ensinamento, ele vem mostrando que a salvação era para todos, não apenas para um povo. E ele vai levantar entre os seus várias pessoas para justamente levar a mensagem do seu evangelho, do seu amor a todos os cantos do mundo. E entre essa pessoa escolhida foi justamente Paulo. Mas por que Paulo? É interessante que, se a gente pegar a história, eu como professor de história não posso deixar de lado, né? Nesse momento, nesse período que o livro de Atos ele é escrito, vivia sobre o período do Império Romano. O Império Romano foi um dos mais fortes da antiguidade. Ele vai conquistar todas as terras que margeavam o mar Mediterrâneo. É um grande território gigantesco, tá? Que ficava sob o domínio justamente dos romanos e sobre a lei romana. É interessante que Paulo não era qualquer um. Paulo era um cidadão romano, por herança de seus pais. E é interessante que o nosso Deus não é um Deus de coincidência, é um Deus de providência. Ao levantar Paulo, tinha um motivo, tinha um porquê. Como Paulo, ele era um cidadão romano, ele podia circular livremente por todas as possessões romanas, inclusive pelos territórios pelos quais os romanos conquistaram, tá? Então, os romanos, eles vão conquistar uma região chamada a Península Balcânica. A Península Balcânica, meus amigos, é onde se localiza a Grécia.
E a Grécia, naquele período, não era um país, uma união onde havia um líder que governava vários territórios. Não era. Era dividido nas chamadas cidades-estados. Cidades-estados, meus amigos, eram possessões territoriais que eram independentes uma da outra. Cada cidade tinha o seu líder. Cada cidade tinha o seu conjunto de leis. Elas eram independentes uma da outra. Então a gente pode citar várias, mas as mais conhecidas na história é justamente Atenas e Esparta. E no livro de hoje, de Atos, nós vamos ler Atos, capítulo 17, versículos do 16 ao 34. Tá? Repetir aqui, Atos, capítulo 17. Atos 6 a 34. Se nós observarmos, Paulo ele está indo para onde? O título justamente é Em Atenas, né? Então, Atos 17, 16 a 34, nós vemos justamente aqui a viagem de Paulo a uma dessas cidades e estados da Grécia Antiga, que é justamente a cidade de Atenas. E diz assim, vamos à leitura aqui justamente dos versos. Verso 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus, estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parecem que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, aonde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outras coisas senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena
que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Gente, esse capítulo ele é muito interessante, né? Ele trata justamente do momento em que Paulo chega em Atenas e o seu processo justamente de levar a mensagem de Cristo. E aqui, meus amigos, Paulo, como aluno de Cristo e agora como professor para levar o evangelho, a mensagem de Cristo aos atenienses, a gente pode obter 5 importantes lições sobre a palavra, o evangelho que Paulo estava levando. Nós vamos estar justamente procurando entender mais um pouco através dessas escrituras. Então vamos lá. Primeiro ensinamento que nós podemos tirar do evangelho de Paulo nesse momento, nessa história sobre os atenienses. Paulo aproveitava e criava oportunidade a todo momento para falar de Cristo. Meus amigos, eu imagino Paulo, ele justamente chegando em Atenas. Ele vai chegar numa região portuária chamada Piraeus. Quando ele chegar nesse porto, esse porto ele era muito movimentado na antiguidade, muito mesmo. Vários navios, comércio intenso, e Paulo, com certeza, ele ficou impactado com a quantidade de pessoas que ele encontrou naquele lugar, né? E eu imagino que quando ele chegou naquele local, ele começou a olhar ao redor, ele começou a reparar nas pessoas, reparar nos prédios, e ele começou a observar que naquele lugar havia vários templos de adorações a deuses pagãos. E aquilo dentro dele foi crescendo, e ele estava esperando alguns irmãos para acompanhá-lo na sua missão de levar o evangelho em Atenas, e ele acaba não se aguentando. Em vez de ele esperar, ele decide que fala assim: não, eu preciso de imediato levar o amor de Cristo a essas pessoas. E ele sai sozinho. Ele sai sozinho na sua caminhada rumo à capital Atenas para levar a mensagem de Cristo. E quando ele chega justamente naquele local, quando ele chega em Atenas, ele procura o centro, aonde que ele poderia levar a mensagem de Cristo. E ele vai até a Acrópole. A Acrópole, meus amigos, era a parte alta da cidade. Normalmente é onde ficavam os principais prédios públicos, entre eles também os templos. Inclusive é onde a gente encontra o Partenon, que hoje ele fica preservado em Atenas, que era um antigo templo da deusa Atenas, um centro de adoração pagã. E Paulo vai até aquele local para justamente poder levar o evangelho de Cristo, né? Então ele cria as oportunidades. Então ele chega na cidade, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar justamente a sinagoga, para procurar a igreja. E lá ele vai falar com os judeus e também vai falar com os atenienses que haviam se convertido ao cristianismo. Mas ele não se contentou em apenas reforçar o evangelho de Cristo para aqueles que já conheciam, não, muito pelo contrário. Ele queria levar o amor de Cristo àqueles que não o conheciam. Então ele vai até a praça pública dentro de Atenas, para falar sobre o amor de Deus. Amigos, dentro da Grécia Antiga, em especial aqui dentro de Atenas, a praça era um local muito importante, porque era lá onde as pessoas debatiam, falavam as suas ideias. Atenas, ela era conhecida justamente como sendo uma cidade-estado que prezava a filosofia, que prezava o conhecimento. É de lá, meus amigos, aonde surge a ideia de democracia. A democracia que nós temos hoje,
o nosso modelo representativo, que através da votação nós escolhemos, por exemplo, um presidente, como que vai acontecer amanhã. Esse modelo ele vem da Grécia Antiga. Então, os gregos, os atenienses em especial, prezavam muito o conhecimento. Eles ansiavam por qualquer forma de conhecimento que eles não conheciam. Então, faz sentido Paulo, ao depois de visitar a sinagoga, ele se dirigir justamente à praça, ao mercado, para poder levar o Evangelho de Deus, né? E quando ele chega lá, ele vai procurar justamente um prédio específico, que aqui na mensagem de Atos fala que é o Areópago. O Areópago era uma espécie de local onde tinham os julgamentos, onde as pessoas eram julgadas. Mas aqui Paulo, ele não está sendo julgado. Era um local e uma oportunidade que ele estava tendo para justamente debater, mostrar o conhecimento que ele possuía, né? E é interessante que dentro de Atenas, a gente vê uma citação de alguns alunos que estavam presentes no momento que Paulo pregava. Algumas escolas filosóficas. Então, nós temos 3 grupos de escolas filosóficas que existiam em Atenas e que estavam ali presentes quando Paulo estava levando o Evangelho de Cristo. A primeira escola filosófica era dos estoicos. O que os estoicos eles acreditavam? Eles buscavam justamente um modelo de vida que produzisse tranquilidade mental e segurança moral. Eles acreditavam que justamente o verdadeiro valor do conhecimento não estava nas coisas materiais, mas estava apenas no mundo das ideias. Que nada nesse mundo é perfeito, só apenas no pensamento. A segunda escola era justamente o epicureus, né? Que propiciavam uma ética que identificava o bem com o prazer e o último bem com a ausência da dor no corpo e na alma. Então, para essas pessoas, o bem estava em tudo aquilo que propiciava prazer ao homem. E a última eram os cínicos, que propiciavam o retorno à vida natural. Para consegui-lo, queriam destruir todos os convencionalismos, incluindo a família, tá? E viviam como desocupados, mendigando alimentos e dormindo nos edifícios públicos. Para esse último grupo, eles acreditavam que para conseguir a real felicidade, eles deviam abandonar tudo, inclusive a ideia de família. Meus amigos, por mais que os gregos e os atenienses tenham entrado na história como sendo justamente um povo que prezava pelo conhecimento, a gente vê que pelas essas escolas era uma escola fadada justamente à derrota. Por quê? Porque nenhuma delas prezava justamente o amor de Cristo. Não tinha na sua base o evangelho do amor de Deus. Não. Todas se apoiavam unicamente no conhecimento humano e justamente pelas ações do homem, não pela ação de Deus, não pelo amor de Deus. E Paulo estava justamente ali para confrontar aqueles ensinamentos, para levar a uma verdadeira escola, a escola de Cristo, a escola do amor de Cristo, né? Então, nós vemos aqui nesse momento, meus amigos, a segunda parte da lição de Paulo. Saber respeitar as diferenças. Afinal de contas, quando Paulo chegou naquele local e ele conhecia essas escolas, essas formas de pensar, Paulo não repreendeu aqueles jovens, não repreendeu aquelas pessoas, não botou o dedo na cara de cada um e falou assim: olha, galera, vocês são todos pecadores, tá bom? Estou aqui para mostrar para vocês o que é certo, porque tudo aquilo que vocês sabem está errado. Paulo não fez isso, porque Paulo sabia que se ele fizesse isso, o que aconteceria? Aquelas pessoas iriam se fechar para a mensagem dele. Muito pelo contrário, ele chegou, respeitou aquelas pessoas, respeitou a forma de pensamento de umas, mas justamente ele tinha a intenção de levar o verdadeiro evangelho,
né? Então ele respeita as diferenças, mas com o objetivo. O objetivo justamente de levar a palavra de Deus a eles. E para a gente ver isso à luz da Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia justamente aqui no livro de 2 Timóteo. Por gentileza, abra os seus livros, sua Bíblia, o seu aplicativo, o seu smartphone, né? No livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos lá. E aqui diz o seguinte, nesses versos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém, né, meus amigos? A gente sabe então que a verdadeira educação só pode vir por meio de Cristo. E aí partimos para o terceiro ensinamento de Paulo: partir do comum para o incomum. Como assim? Meus amigos, isso é uma prática muito recorrente no meio da educação. Eu, como professor, me utilizo muito dessa ferramenta que Paulo utilizou a levar o evangelho aos atenienses. Quando a gente quer abordar um assunto novo com um aluno, vou dar um exemplo. Eu sou professor de História e Geografia e eu quero falar sobre globalização e formação de blocos econômicos. Às vezes, ao aluno escutar esse título, ele vai se sentir mais o quê? Intimidado. Caramba, cara, parada difícil. Não entendo nada disso. Então, para partir do entendimento por parte do aluno e ele se sentir mais à vontade em relação ao assunto, ver que não é nada difícil, nós partimos de um conhecimento comum, que faz parte da realidade dele, para nós darmos uma introdução à matéria. Então, se eu quero falar sobre, por exemplo, tarifas alfandegárias e como que o mercado internacional influencia nela, eu vou dar um exemplo em relação ao mercado. Assim, olha, o que você toma de manhã? Professor, quando eu levanto, eu tomo meu pão francês com manteiga, eu tomo meu leite com Toddy ou com Nescau. Falei, perfeito, beleza. Para você tomar o seu leite com Nescau, você precisa primeiro comprar o leite, correto? Correto, professor. E você vai aonde para comprar? No mercado. Perfeito. Você já observou que, por exemplo, desde o início da guerra na Ucrânia, a gente vê que o preço dos alimentos deles aumentaram consideravelmente? E a gente pode ver, por exemplo, o preço do leite, não é verdade? Como é que mudou? Antes o leite era um preço, mas depois, no decorrer do tempo, a gente vê que o preço do leite aumentou. Chegou até em alguns lugares a R$11 a caixa do leite, né? E a gente vê, por exemplo, isso. A inflação como um mercado internacional, uma guerra que está acontecendo lá no Oriente, lá longe, pode influenciar aqui dentro do nosso país. Então, através de um conhecimento que o aluno tem no seu dia a dia, como, por exemplo, a variação do preço do leite, eu posso falar sobre a globalização dos conflitos internacionais, inclusive sobre as tarifas que vão levar ao encarecimento daquele produto, né? Então, parte do conhecimento comum ao conhecimento incomum, mais aprofundado. E Paulo, ele fez a mesma coisa. Por quê? Para aquela população, o que eles conheciam? As práticas pagãs e os vários deuses que faziam parte do panteão grego, entre eles Zeus, Afrodite, Hades, eram todos deuses que os atenienses adoravam. E Paulo decidiu justamente partir desse conhecimento que eles tinham para levar o seu conhecimento. Ele fala, irmãos, eu observei que quando cheguei nessa cidade, havia vários templos espalhados, mas observei que um deles não havia um nome.
Muito pelo contrário, havia apenas uma frase: ao Deus desconhecido. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, irmãos, não é uma novidade. Muito pelo contrário, vocês já o conhecem, só não sabem o seu nome, ou mesmo os seus ensinamentos. Então, estou aqui para trazer justamente esse conhecimento sobre a verdade para cada um de vocês. Então, Paulo vai partir daquele conhecimento justamente para aquelas pessoas se identificassem, para assim, olha que interessante, então eu já conheci esse Deus, olha só que maravilha. Mas esse Deus, meus amigos, ele fala assim, é necessário que vocês agora, com novo conhecimento, tenham sua vida transformada. Porque esse novo Deus, ele não permite justamente essa adoração a todos os demais. Tem que acabar com isso. Adoração aos ídolos, os ídolos feitos de pedra, feitos de ouro, feitos de prata. Não. O Deus verdadeiro é que deve ser adorado, e não esses. E é interessante que as pessoas elas ficam curiosas, mas afinal de contas, o que esse Deus fez? O que esse Deus ele traz? E ele fala, Paulo ele fala assim, olha, esse Deus criou tudo, todas as coisas. A terra, as árvores, os animais, nós, os seres humanos, tudo foi criado por Deus. E para o ateniense, era uma coisa difícil de compreender. Porque se nós pegarmos a maior divindade entre os gregos, que era Zeus, o Deus do Olimpo, o Deus dos raios, dos trovões, esse Deus não criou um ser humano na mitologia grega. Não, ele não havia. Muito pelo contrário. Quando o Deus Zeus surge, os humanos já existiam. Então, quando Paulo fala que Deus criou todas as coisas, ele fala assim, nossa, olha, um Deus que criou todas as coisas, que interessante. E o que mais ele fez? E ele fala, e esse Deus, ele veio a esse mundo. Ele veio a esse mundo. E por amor de seus filhos, ele se sacrificou e morreu na cruz. Mas a pessoa morria, a sua alma continuava vivendo. E essa ideia de que uma pessoa morta pudesse voltar à vida, para eles era muito difícil de entender. Porque para eles acreditavam que quando a pessoa morria, ela só tinha dois destinos. Ou a sua alma iria para o Hades. O Hades era justamente uma ideia de inferno, de sofrimento interno. Ou ia para os campos elíseos, onde ficavam os heróis, onde ficavam as pessoas boas. Mas voltar à vida, ressuscitar, impossível. Ninguém sai do mundo dos mortos. Nenhuma alma retorna do mundo dos mortos. Essa era a forma de conhecimento que os atenienses acreditavam naquela época. Mas Paulo, através do seu ensinamento, ele via justamente derrubar essa forma de conhecimento. Ele falou assim, não, está errado, muito pelo contrário, meus amigos. O meu Deus, o Deus desconhecido, ele tem poder sobre a morte. E ele pode dar vida a quem ele quiser. Né? E ele foi e justamente falou sobre as boas novas da salvação. Então, o quarto ensinamento de Paulo que nós podemos justamente reter nessa manhã, que é justamente, através das coisas deste mundo, apresentar a Cristo. Né? Então, Paulo, através justamente do dia a dia, das coisas que ele via, ele apresentava a Cristo. E aí a gente vai para o quinto e último ensinamento que nós vemos aqui no livro, justamente aqui, de Atos, no capítulo 17. Anunciar a Cristo sem se preocupar com números. Você acha, meus amigos, que quando Paulo ele pregava, ele se preocupava em quantas pessoas iriam acreditar e quantas pessoas iriam se converter naquele momento? Não. Porque Paulo compreendia a sua missão. A missão justamente de Paulo era levar o Evangelho de Cristo. Levar o Evangelho de Cristo a todo mundo, a todas as pessoas. O ato de conversão
O ato onde a pessoa é incomodada por Cristo e ela começa a sentir o desejo de querer aprender cada vez mais, não vem justamente de um ato humano, ele vem de um ato divino. Só mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo que tem essa missão, né? Que tem essa ação de incomodar o coração das pessoas que estão recebendo o Evangelho, que estão recebendo a mensagem, e assim, sendo incomodados pelo Espírito Santo, aceitar a palavra de Cristo e se converter. Paulo não se preocupava com números. Paulo se preocupava justamente em pregar a verdade, não se amedrontar, não se acovardar. Paulo tinha medo? Tinha. Você acha que Paulo não corria o risco de vida ao levar o Evangelho em Atenas? Corria, meus amigos. Porque várias outras pessoas que tentaram levar formas de pensamento diferentes dentro de Atenas já tinham sido mortas, inclusive filósofos gregos, ao tentarem emplacar uma nova filosofia, uma nova forma de pensamento, às vezes, quando não eram aceitos pelos próprios atenienses, eram mortos. Paulo temia, mas ele sabia que, em primeiro lugar, ele tinha a missão de levar o Evangelho. Ele não se amedrontava. Ele falou assim: não tem que me preocupar em relação a números, porque é Deus que opera. É Deus que, através justamente da mensagem, que eu apenas sou um instrumento de Cristo, é que Deus que vai tocar no coração de cada pessoa. Então, meus amigos, a gente vê que pelo menos 2 pessoas, elas se convertem naquela mensagem que Paulo está trazendo, que a gente observa que é justamente nos últimos capítulos lá do livro de Atos, no capítulo 17, que a gente vê lá no versículo 34, né? Que é Dionísio, que era membro do Areópago. Provavelmente Dionísio era um juiz, tá? Era um funcionário público dentro de Atenas, um juiz, era uma pessoa importante, e também Dâmaris. Dâmaris era uma mulher. Mas interessante a gente observar que o fato de citar uma mulher aqui na conversão, e ela está dentro da Areópago, é um caso que não é comum, porque dentro de Atenas só era considerado cidadão homens nascidos em Atenas e maiores do que 18 anos. Então, estrangeiros, crianças, mulheres, escravos, nenhum deles era considerado um cidadão. E não sendo um cidadão, não tinha a oportunidade de estar presente nas reuniões onde eram feitas dentro da Areópago. Mas afinal de contas, por que então a gente encontra uma mulher aqui, Dâmaris, né? Só tem uma explicação. Essa explicação é o seguinte, meus amigos: tinha tanta gente escutando a Paulo naquele momento da sua pregação, que entraram estrangeiros, entraram mulheres, crianças, que não se importaram. Falaram assim: olha, é tanta gente, deixa entrar. Então vamos ver o que essa pessoa está pregando. E chamava a atenção o Evangelho de Paulo a várias pessoas. E aí a gente vê que justamente essas 2 pessoas vão ser incomodadas pelo Espírito Santo e elas vão se converter a Cristo. Provavelmente, meus amigos, outros irão também se converter através desse Evangelho, mas a Bíblia a gente só tem a citação desses 2 nomes, né? Então, meus amigos, a gente pode observar como a educação muda as pessoas. Mas é qualquer educação, pessoal? Não. É educação em Cristo. É educação fundamentada no amor de Cristo. Educação muda o mundo. Será? Não. Educação muda as pessoas. E pessoas mudam o mundo. Mais do que isso, Deus muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Né? Meus amigos, tem uma situação que eu acho aqui muito interessante para esse momento, que é um sábado de educação. Que diz assim, é um lema que diz assim: cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna.
e, consequentemente, colocar Cristo na base é o único alicerce de todo conhecimento e aprendizado dos sábios. Amém, né? E essa citação, meus amigos, ele não foi tirado do livro de Ellen White, do Espírito de Profecia, nenhum deles. Alguém quer tentar chutar da onde que essa citação foi tirada? Alguém tentar? Salomão. Meio difícil. Não foi de Salomão. Esse é o lema de missão da Universidade de Harvard, que fica nos Estados Unidos. Né? É considerada uma das maiores universidades e melhores do mundo. Né? E é interessante, a sua fundação é no ano de 1640, muitos anos atrás, muitos anos mesmo. E ela foi fundada justamente pelos pais peregrinos, puritanos, os protestantes. E quando ela é fundada, é interessante que é num contexto justamente de saída de muitos ingleses da Inglaterra, que eles julgavam de ser uma nação corrompida em princípios, e partiram para o novo mundo, que era justamente os Estados Unidos, para dar início a uma nova vida, onde eles pudessem defender livremente seus princípios e suas ideias, que era justamente um pensamento ali protestante. Na época, grande parte da Europa era controlada pelo catolicismo e havia perseguição aos grupos protestantes. Então, muitos acabaram vindo aqui para o novo continente para poder professar livremente a sua religião. E entre eles estavam justamente os puritanos. E eles, quando chegam aqui, eles vão construir suas escolas, suas universidades, mas em primeiro lugar eles sabiam que, para dar certo, deveria estar fundamentada em Cristo. Porque se não estivesse fundamentada em Cristo, em vão seria aquele conhecimento que seria concedido dentro daquelas paredes. Somente Deus pode prover o verdadeiro conhecimento. Meus amigos, a educação adventista, como a gente falou, está comemorando 126 anos. E a educação adventista, ela está formada dentro de sólidos objetivos e sólida filosofia. Mas ela só pode prosseguir mediante também a ajuda dos irmãos e da família. Afinal de contas, a primeira escola que uma criança passa é a escola da família. É lá onde ela vai aprender os primeiros passos rumo às mansões celestiais. Não é verdade? Então, meus amigos, a gente vê, isso é uma realidade, né? Nesse mundo, meus amigos, a gente vê que a filosofia, ela tenta corromper a cada momento o pensamento do cristão, né? Ideias diversas, querendo trazer a mentira como a verdade, e muitas das vezes isso em algumas escolas é incorporado, e nossas crianças, nossos filhos, nossos alunos são corrompidos por falsas filosofias. Mas a educação adventista, meus amigos, ela tem justamente na sua base a palavra de Deus, e ela luta a todo momento pela verdade, querendo justamente distanciar dessas filosofias que o mundo tenta emplacar. Eu lembro que quando eu era criança, o sonho da minha mãe era justamente poder me colocar dentro da escola adventista. Eu era de Petrópolis, lá em Petrópolis tem o IPAI, né? Chegou até a já mudar de nome, mas no meu tempo era IPAI, Instituto Petropolitano Adventista de Ensino. Era o sonho da minha mãe. Mas, infelizmente, nós não tínhamos condições financeiras para poder estar pagando mensalidade. Mas, meus amigos, a gente vê que Deus, ele tem um propósito e ele ajuda todos os seus filhos, né? Minha mãe, em oração e ajuda da igreja, eu consegui uma bolsa para poder estar estudando lá. Eu sou da educação adventista porque eu sou fruto da educação adventista. Eu estudei desde bem novinho na escola e o que eu mais retenho era justamente as palavras dos meus professores, que não eram exclusivamente voltados para o conteúdo pedagógico, mas era sempre e a todo momento levando a mensagem de Cristo, o Evangelho. Para meus amigos, eu tinha um professor de física
era apelidado de forma muito carinhosa de tio Quinquim. Falava, e aí tio Quinquim, bom dia, tudo bom, professor? E ele era uma pessoa muito amada pelos alunos. Ele falava assim: alunos, eu vou dar aqui a matéria, talvez daqui a alguns anos, daqui a algumas horas, daqui a algumas semanas, vocês já tenham esquecido esse conteúdo que eu estou aqui ministrando. Às vezes vocês não lembram, possam lembrar as fórmulas que eu estou aqui escrevendo. Mas uma coisa que eu quero que vocês retenham, uma coisa que eu quero que vocês levem para a eternidade, é a palavra de Cristo que eu vou trazer. E ele sempre, a todo momento, a toda oportunidade que era concedida para ele, ele falava sobre o amor de Deus. Ele falava sobre a verdade. E meus amigos, muitos daqueles alunos que sentaram naquela cadeira levaram consigo aquela verdade. Muitos ali não eram de famílias cristãs. Estavam ali porque o pai trabalhava muito, como o pai era um internato, então decidiu matricular o filho ali. E às vezes vinham de lados conturbados, às vezes eram rebeldes, mas naquele ambiente cristão, aquele ambiente onde zelava justamente pela integridade, pelo amor, pela verdade, aquelas pessoas eram transformadas. Somente Deus pode transformar o coração de uma pessoa. É isso que nós vimos aqui justamente na história de Paulo. E a educação adventista, meus amigos, leva isso como missão. E a todo momento ela tenta justamente levar essa importante missão a cada uma dos jovens que sentam naquela cadeira. Então aqueles jovens, muitos acreditam, levam consigo e são batizados. Meus amigos, eu justamente tive a oportunidade de sentar naquelas cadeiras dentro da educação adventista, ser transformado pela educação adventista, e hoje eu tenho a oportunidade de estar justamente como professor, e agora eu que levo o Evangelho de Cristo a cada um. Amém. Meus amigos, não é missão fácil. A gente sabe, educar uma criança não é uma tarefa fácil, é difícil. A todo momento ela está observando, ela está buscando inspiração, ela observa as suas falhas. Então a gente sabe que o ato de educação ele é divino. E a gente não consegue com forças próprias, muito pelo contrário. Somente o dom concedido por Deus, somente pelo Espírito Santo nós conseguimos alcançar esse objetivo. Então, meus amigos, essa missão da educação não é só minha, que sou professor, não é somente do diretor, é de toda a comunidade. Pai, mãe, tio, avô, irmãos da igreja, todos devem estar unidos em oração para que possamos justamente estar levando esse Evangelho, o amor de Cristo a todas as pessoas. Amém. Que a gente possa ter essa certeza, que a gente possa estar levando. E com citação aqui final, eu trouxe aqui o versículo que se encontra no livro de Provérbios, Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Que possamos ter isso sempre em mente, levar a palavra de Deus, o Evangelho, ensinar a criança desde pequeno. Porque por mais que esse mundo tente corromper, ele nunca vai abandonar o verdadeiro Evangelho de Cristo no seu coração. Que isso possa ser nossa oração a todo instante. Amém. Amém. Meus amigos, como forma de agradecimento por essa oportunidade, está sendo concedida essa manhã, a educação adventista tem um presente que vai ser sorteado. Sorteio é bom, não é? Amém, né? Vou pedir minha esposa, por gentileza, que possa trazer aqui um presente da educação adventista. Muito obrigado. Gente, é uma lembrancinha aqui da educação adventista, justamente pela sua oportunidade que está sendo concedida aqui pela Igreja do Novo Horizonte, de estar trazendo mensagem, Então a gente trouxe esse presente e vai ser sorteado.
pedir aqui para a irmã escrever os nomes das pessoas que estão presentes aqui hoje, para que a gente pudesse aqui sortear. Então, vou estar pegando aqui um nome, tá, gente? Para levar esse belíssimo presente para casa. Deixa eu pegar aqui o nomezinho, deixa eu abrir. Lídio. Olha só, meu irmão aqui recebeu o presente. Deixa aqui que eu levo para o senhor, irmão. Aqui, irmão, um presente da educação adventista aqui para o senhor. Tá bom? Por nada. Se pode, podemos tirar aqui uma foto? Irmão, será que pode bater também uma foto aqui? Tira a foto aqui, minha esposa. É mesmo? Pode ficar em pé? Foi? Deixa que minha esposa também vai tirar uma fotinha aqui. Muito obrigado, senhor. Quer ajuda para você segurar aqui a cadeira do senhor?